Bom dia a todos que estão na live da Conecta Mais. Está iniciando o nosso programa das 10 horas da manhã, o Algo a Mais. E hoje o nosso assunto vai ser divórcio. É que é a nossa quarta do sofá, né? Então, na quarta do sofá, a gente precisa trazer assuntos de casais, para que a gente possa debater um pouquinho sobre questões diversas, né? Sobre assuntos diversos em questão dos relacionamentos de hoje em dia, né? Principalmente no meio da pandemia, né, pessoal? Então, eu vou receber a Rosângela Matos, que ela é da Descomplicando Relações, e a Mirella Bernardi, que é advogada e trabalha muito na questão familiar. Também tem uma participação super especial que é da Karina Risson, a psicóloga, que ela me mandou para nós uns vídeos em relação a alguns questionamentos também em relação ao divórcio. Fica conosco que o Algo a Mais está começando. Para iniciar, eu quero agradecer à loja Beneduzzi que me veste, a Pazinato Odontologia e a Interne Móveis e Decoração. E nisso, gostaria de convidar as meninas a entrarem aqui comigo. Gurias, sejam muito bem-vindas. Rô, Mirella. Bom dia. Bom dia, tudo certo, gurias? Tudo ótimo. Isso aí. Então, meninas, hoje chamamos, né? Estamos aqui, combinamos para falar sobre um assunto que também não é tão leve assim, mas faz parte da vida de muitas pessoas e até em relação, assim, a pensar um pouquinho sobre como está o meu relacionamento e tudo mais e como eu devo cuidar dele também, né? Então, meninas, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Mirella, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Laura, bom dia, Rosângela, todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Mirella Bernardi, sou advogada, atuo aqui em Nova Prata, já fazem 10 anos, né? E atuo bastante na área de direito de família, né? Que é uma gama bem grande de ações, de questões, né? Então, já faz bastante tempo que estamos atuando nessa área e aqui na cidade. Ótimo! E Rô, vou te dia. pedir para dar o teu bom dia, né? O pessoal já sabe que a Rô faz parte do Algo a Mais, né, Rô? Que bom estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre divórcio. E não precisa ser tão pesado. E para os casais que estão em casa e que estão pensando nesse momento, minha relação está garantida. Não existe isso. Não existe relação garantida. Então, nós vamos falar sobre um tema que as pessoas fogem um pouco porque tem medo principalmente do desconhecido, mas é importante saber até para evitar o divórcio. O conhecimento ajuda a evitar. Para quem não me conhece, que eu não me apresentei, sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações. Eu ajudo mulheres e casais todos os dias no meu Instagram, para quem não me segue, é Descomplicando Relações, e ajudo as pessoas que estão passando por esse momento ou de divórcio ou querem reconstruir a relação, porque às vezes tem como reconstruir. E ajudo mulheres que são boazinhas e querem dar um show na boazinha, tipo, chega de ser boazinha. É isso aí, Rô. Ótimo. Então, vamos começar o nosso papo. Até na realidade eu vou pedir para Mirella, né, um questionamento. Esse ano, né, justamente porque as pessoas ficaram mais próximas, casais que trabalhavam, né, cada um em sua empresa, enfim, muito divórcio esse ano, Mirella? De fato, no meu escritório eu notei que teve um aumento, mas ele é um aumento que já vinha também ocorrendo, assim, também tive alguns casos no ano passado. Esse ano a gente teve um pouco mais focado. Acho que coisas que já vinham acabaram, então, transbordando, né, e, enfim, levando, de fato, ao divórcio, assim, nesse ano. Mas são questões que, até eu vi uma pesquisa recentemente que falou que houve, apesar de ter tido, assim, um aumento, ele não é considerado um aumento muito elevado, né? Fica um pouquinho acima da média, assim, nada muito. Mas, de fato, houve uma procura maior, assim, pelo menos para mim, e eu conversando com alguns outros colegas, parece-nos que houve uma procura maior. Certo. Então, Rô, tu entra na jogada, né, Rô? Porque como tu atende muitos casais, e é aí
que daqui um pouco, assim, muitos podem não ter seguido pro divórcio, mas estão procurando muita ajuda. Como é que estão, assim, os teus atendimentos? Como é que tá a procura? O que acontecia até o ano passado, Laura? Eu tinha uma procura, a cada 10 pessoas que me procuravam, ficava ali nos 50 pessoas que estavam numa situação muito ruim no relacionamento ou na vida amorosa, e metade que estava em busca de autoconhecimento, de se autodesenvolver. Esse ano, não. Esse ano, a cada 10 pessoas que me procuram, 9 estão numa situação muito delicada e um crescimento exponencial de busca de ajuda para casais. Então, alguns casais eu consegui ajudar, conseguimos trabalhar na reconstrução, mas alguns casos chegou um momento, aquela hora da verdade, sabe? De um olhar para o outro e entender. Não tem mais o que fazer, o melhor caminho é o divórcio. Nesse caso, eu ajudo o casal a passar por essa fase de uma forma mais harmônica. Não precisa ser uma guerra, mas sim, houve um crescimento bem grande. Laura, o ano passado já foi um ano de muito divórcio e esse ano foi mais ainda. Só que foi uma coisa que a Mirella pontuou. Não é nada que a pandemia acabou com o relacionamento. As pessoas não estavam olhando muito para as relações. E nós vamos, entrar um pouco mais depois nessa questão do afastamento e da vida corrida dos casais. E quando chegou a pandemia, muitas pessoas precisaram conviver, e eu ouvi de uma pessoa que era casada há 35 anos e acabou optando pelo divórcio, que ela nunca tinha convivido com o marido por tanto tempo em 35 anos. Então tu imagina, o convívio forçado, ele acabou trazendo à tona muitas questões que estavam adormecidas e que já existiam. E Mirella, em relação aos divórcios, porque pra gente abrir o programa para que as pessoas entendam um pouquinho mais em relação aos tipos de divórcio, né? Porque a gente tem a parte que é amigável e a parte que não é tão amigável assim, né? Sim. Como funciona esse processo? Porque depois a gente possa desenvolver o nosso assunto em questão do relacionamento em si. Na verdade, assim, uma vez tomada a decisão, às vezes pode ser em conjunto, né? O casal, tomou essa decisão em conjunto, às vezes parte de um, mas o outro acaba concordando, sim, realmente não temos mais como levar essa relação adiante. Então aí, se houver esse comum acordo, independente de ter iniciado por um ou por ambos, ambos é um pouco mais difícil, assim, normalmente um acaba tomando essa frente e, enfim, procurando o advogado, para dar início, Então há essa forma consensual, Na forma consensual é tudo muito mais simples, porque você faz uma minuta, As partes assinam, então a verdade as duas partes podem ser representadas também pelo mesmo advogado, ou cada uma ter um advogado diferente. Às vezes um procura o advogado, o outro fica um pouco assim, não vou fazer com esse advogado também, porque eu quero ter os meus direitos totalmente preservados, quero um advogado também, Então, advogados diferentes. Muito embora, quando a gente atue pelos dois, não pode ser puxado para nenhum dos lados. Temos que fazer aquilo de acordo que fique bom para os dois lados, Então, essa parte consensual é muito mais fácil. A gente solicita, faz uma minuta, estabelece a questão, do fim do relacionamento. A esposa vai continuar usando o nome de solteira, vai retornar o nome de solteira, não vai retornar. Questão dos filhos, Basicamente, guarda, visitas e pensão, os alimentos. E aí, depois disso também, a parte patrimonial, Vai depender aí do regime de bens adotados. Essa parte deve ser bem complicadinha, normalmente é o que dá mais problema, Normalmente é o que dá mais problema é essa questão do patrimônio, divisão patrimonial. Então, mas é mais tranquilo. Sendo consensual, é justamente isso, é amigável. Todo mundo define, o advogado, na verdade, formaliza, intermedia para que as coisas fiquem de acordo para os dois lados, E aí, litigioso, quando uma das partes não aceita. Não é que não aceita também o fim do relacionamento, porque quanto a isso, uma vez solicitado, e reiterado perante o juiz de que quer, o fim desse relacionamento, quer o fim desse matrimônio, não há o que fazer, Então, não vou dar o divórcio, isso não existe, Em juízo isso vai ser decretado. Mas a questão aí, existe às vezes essa questão, não se acerta em relação à guarda dos filhos, aos alimentos para os filhos, até o próprio direito de visitas, de quem vai ficar sem essa guarda mais física, porque a guarda é estabelecida na residência de um, o outro faz as visitas. Então, aí acaba entrando na parte litigiosa. Aí sim, um advogado para cada um,
defesas para os dois lados, né? Então não há como. Aí audiências, enfim, né? Ele é um pouco mais desgastante, assim, é um processo mais desgastante. Todo divórcio é desgastante, né? Claro. A gente verifica isso, pessoa, mesmo em para ela casa. chegar ao ponto de pedir o divórcio, é porque ela já não aguenta mais. Exatamente, Realmente, né? Aconteceu alguma coisa, não necessariamente alguma coisa, mas assim, pode, claro, existem casos que aconteceu um fato específico que levou, então, a outra parte a querer o divórcio. Mas, às vezes, também existe situações em que existem vários desgastes pequenos que vão minando esse relacionamento, né? Esse sentimento, e aí a parte acaba, né? Uma das partes, ou as duas, acabam optando, então, né, pelo fim do relacionamento. Mas é basicamente isso, consensual, muito mais fácil, né? Para as partes também, e litigioso quando a gente não consegue encontrar um meio. Muito embora o litigioso muitas vezes acabe durante o processo em si também se transformando em um acordo lá em juízo, né? Mas às vezes necessita dessa intermediação do juiz, assim, para acabar então saindo esse acordo que às vezes poderia até ter acontecido antes, mas não aconteceu. Às vezes há resistência por N motivos, né? Certo. Então, agora eu gostaria de chamar um videozinho, que é um material que a Karina Risson, né, ela nos encaminhou respondendo o tal questionamento. Por que o divórcio é considerado saudável em certos, né? Porque seria emocionante saudável e como dar emocionalmente saudável e como dar a notícia aos filhos. E após isso, a gente vai conversar sobre questões de por que chegamos ao divórcio. Então, roda VT da Karina Risson, psicóloga. E na questão, então, referente ao divórcio, se o divórcio ele é considerado saudável e por que ele seria emocionalmente saudável. Então, aí é necessário uma avaliação de como está esta relação, como que este casal está vivendo, né? Como é que está a estrutura deste relacionamento. E em muitos casos, sim, a opção do divórcio, de uma separação, é a melhor alternativa, porque às vezes já está num ponto que o desgaste é enorme, já tem sofrimento implicado, já tem filhos que também estão sentindo e sofrendo dentro desta relação, né? Então, em muitos casos, sim, né? Ele é considerado saudável. Mas, primeiramente, indico que seja buscado um apoio, né, uma terapia de casal, um profissional que trabalhe na área, para que juntos, né, consigam pensar melhor sobre isso, consigam fazer um entendimento de qual a melhor opção para o momento que o casal está vivendo, né? Então, a terapia serve para ajustar algumas coisas, né, quando ainda é possível, ou para auxiliar num processo de separação e divórcio, para que ambos estejam conscientes do que está acontecendo, né? E na melhor forma, né? Como conduzir isso para que seja mais saudável, né? E na questão referente a como dar a notícia aos filhos, né? Que isso também é uma preocupação grande entre casais que optam por se separarem. Como que fica os filhos, como conversar com eles sobre, né, como é que vai ser a vida a partir, né, desta decisão. Então também precisa estar alinhado entre o casal, o que realmente vai acontecer. Então isso já tem que estar decidido, né, antes de ter esta conversa com os filhos, né? Tem que estar bem claro o que vai acontecer e como vai acontecer.
Então, a notícia, como dar a notícia também, né? Nesse caso, um acompanhamento é a melhor forma para que não ocorra traumas, né, nessas crianças, para que eles não entendam isso como algo muito doloroso, não fique registros muito difíceis de serem elaborados, né? Então, a minha sugestão, tanto para o divórcio quanto para dar a notícia, né, aos filhos de uma separação, é que tenha, sim, um acompanhamento profissional, né, de alguém capacitado para intervir, né, para conduzir da melhor forma possível. Então, muito obrigada, Karina, né, por estar explicando em relação ao divórcio, o porquê que ele acaba se tornando saudável em certas questões, e também a gente tem que pensar na questão dos filhos, né? Então, eu acho que vale a pena, como ela comentou, um acompanhamento para os filhos, né, porque é um momento complicado. A criança, ela é acostumada a ver o pai e a mãe, né, juntos, próximos, e conseguindo dar aquela dinâmica no dia da criança, e vai passar a um dia ser um dia ser outro, né? Então tem toda essa questão, e mostrar que o pai e a mãe vão viver muito mais felizes dessa forma. Então é muito importante. Rô, em relação aos relacionamentos, me fala um pouco sobre como as pessoas acabam chegando a esse ponto, né? Quais são os principais motivos pelos quais as pessoas te procuram, né? Em relação, o que eu vou fazer na minha vida agora? Essa é uma pergunta que gera vários atritos internos, né? Laura, o que acontece? Quando as pessoas procuram por ajuda, elas já estão no limite. É muito difícil. Eu nunca atendi um casal que só estava buscando ficar melhor. Tava ótimo, eu quero que fique melhor. Geralmente são pessoas que já estão num nível de desgaste, cansaço. Eu escuto muito assim, eu já tentei de tudo. Eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, ou pra cá, né? E muitas coisas são levadas em conta nesse momento. A minha primeira proposta sempre é: vamos tentar reconstruir. E por que eu utilizo essa palavra reconstrução? Porque o erro de muitos casais tem uma crise ou enfrentam um problema muito grande, ou mesmo um desgaste, às vezes a rotina, a preguiça, o comodismo ficam instalados ali na relação, e eles não têm consciência que não adianta simplesmente ter uma segunda lua de mel, fazer uma viagem, mudar de casa e continuar na mesma relação. Precisa reconstruir aquela relação. É como se fosse começar de novo de uma forma diferente. Porque eu acredito que vai melhorar para uma semana pela viagem, pelos 15 dias. É o que acontece. E depois volta a rotina. 2 meses e volta tudo ao mesmo ponto do momento que o casal começou a pensar em divórcio. Então, quando o casal começa a pensar em divórcio, é sinal de que algo não está funcionando na relação. E muitas vezes a pessoa fala assim, acabou do nada. Não acaba do nada. Ninguém acorda de manhã e decide acabar com um relacionamento de 10 anos, com uma família, com bens. A pessoa já está alimentando aquilo. Só que muitas vezes, algumas pessoas só anunciam o divórcio quando elas já estão de malas prontas. Essa é a diferença. Tem pessoas que, quando as coisas não vão bem, elas já falam em divórcio. E algumas vão aguentando, e chega no limite. Quando chega no limite, a pessoa fala, acabou. Então, por isso que não é garantido, porque a gente não sabe o que está passando na mente da outra pessoa. Então, Rô, na realidade, ali, tu disseste, a pessoa fica pensando no que ela... Tem gente que se segura e tem gente que já fala. Tu acha que tem alguma forma de, talvez, é melhor falar ou é melhor se segurar? Sempre é o melhor falar, porque enquanto você fala, existe uma chance de reconstruir. Quando a pessoa não fala e só anuncia, ela já chegou no limite, ela não quer mais saber. E eu já vi casos assim, Laura, de uma das partes me procurar e querer que eu ajude ela a fazer a outra pessoa mudar de ideia. Isso não existe. Se a pessoa já tomou a decisão, a pessoa está muito certo, não é mais esse o caminho. O caminho é trabalhar a aceitação de que a relação acabou. Mas os indícios, eles estão sempre presentes. E uma coisa que os casais fazem, e é uma coisa assim, que vai acontecendo aos pouquinhos, é o casal se deixar para depois.
É uma coisa, sabe, suave, que começa muito... Ai, nós temos amigos que nós amamos. E aí o casal sai com os amigos. Todo final de semana tá com aqueles amigos. Aí um final de semana com os amigos, um final de semana com os pais, um outro final de semana com os sogros, né? E o casal, vem os filhos. E aí o casal tem que se dividir entre todas essas pessoas e o casal para de namorar. Esse é um ponto que começa a desmoronar. O casal não namora mais, não tem mais momentos a dois. E é importante, sim, dar atenção para todos que fazem parte ali da volta, mas o casal tem que ter um momento do casal. É diferente. Nós 3 somos mães, né? Quando a gente sai com os filhos e o parceiro, a conversa é diferente. Tem que dar atenção pra criança. A criança não vai ficar sentadinha, tu dá um tablet e a criança fica caladinha ali e tu nem olha pra criança. A função fica com a criança. Quando é o casal, é diferente. E é o momento que o desejo é trabalhado, a conexão, a intimidade do casal. Intimidade só cresce a 2. Não tem como crescer intimidade a 3, a 4 em família. E o casal vai deixando a relação pra depois. Então, esse é já um sinal. Quem está nos assistindo agora, preste atenção no quanto vocês são prioridade. Sim, os filhos também são prioridade. Mas se os pais não estão bem, as crianças não ficam bem. Não tem como. E às vezes os pais não percebem, né? A criança com terror noturno, a criança que não tá legal na escola, a criança que chora, a criança insegura. E muitas vezes a criança só está refletindo a relação dos pais que não vai bem. Porque as crianças percebem tudo que acontece à volta. Então, vários pontos trazem uma relação para esse nível de quero divórcio. Nós temos a questão da traição, a infidelidade, que é uma escolha. As pessoas escolhem abrir essa porta por diversas razões. E se você perguntar para uma pessoa que traiu ou está traindo, ela sempre tem uma justificativa. Ela nunca vai falar assim, eu traí porque eu traí. Não, ela tem uma justificativa do porquê ela está traindo. Para ela, não está funcionando algo na relação. Por mais que a outra pessoa seja a melhor do mundo. Porque eu escuto muito isso das mulheres. Eu faço de tudo por ele. Eu fiz de tudo. E eu falo muitas vezes, talvez o erro tenha sido esse, né? Você fez tudo pelo outro e o outro não precisou ter a contrapartida, a reciprocidade. E temos a questão do dinheiro. Então, esse ano, para muitos casais, foi uma questão que foi determinante. E os casais começaram a brigar muito e dinheiro é o segundo maior motivo de divórcio no mundo, Laura. É uma coisa muito séria. E aí, falando da questão de casamento, eu até estava falando ali nos bastidores com a Mirella, é importante, a Mirella pode até falar mais sobre isso, sobre a questão de escolher o regime de bens. Porque casa apaixonado e não pensa nisso. E muitas vezes o dinheiro começa a ser um problema na relação, ou a falta dele. Traição financeira é uma coisa muito presente. Aquela questão de, eu comprei uma roupinha, tirei a etiqueta, guardei no guarda-roupa e quando eu saí, meu marido falou, nossa, que peça mais linda. Já tá ali faz muito tempo. O outro não é bobo. O outro percebe que isso vai acontecendo. Para algumas pessoas, a pessoa não liga muito. Mas eu já vi casos, Laura, de o parceiro chegar para mim e falar assim, eu não posso estar casado com uma mentirosa. Se ela mente isso para mim, ela mente tudo. O que mais ela está escondendo? Então, para algumas pessoas, é uma coisa muito séria. E são mentirinhas bobas. Só que o copo vai enchendo. E um outro motivo que vem muito forte, que as pessoas também não percebem, é a questão dos pais desnecessários, né? Quando a gente fala em pais desnecessários, não quer dizer que vocês precisam abandonar os pais de vocês e nem a família. A família é um ponto muito importante. Mas a partir do momento que você casa, tem um clichê que é quem casa quer casa. É verdade. O casal precisa ter momentos de casal. E não pode existir uma interferência da família na relação. Prejudica muito o relacionamento. Então, são 3 pontos muito presentes quando nós falamos em divórcio. E aí temos questões de expectativas, nós temos outras questões mais comportamentais que também estão ligadas ao divórcio. O fato das pessoas não conversarem muitas vezes sobre o que esperam da vida. E aí lá na frente, 8, 10 anos depois, vão conversar e têm sonhos, planos totalmente diferentes. É uma causa de atrito, mas deveriam ter conversado no início. Desde o início. Então, Rô, em seguida a gente continua nosso papo. Eu vou ter uma entrada da Mona também no próximo bloco. E também a gente vai falar sobre a questão financeira dos casais, né, Mirella? Então, fica conosco que em seguida nós retornamos. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos.
Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interne, móveis e decorações. A proposta do ensino do Colégio Aparecida mescla a tradição com a inovação, tanto pedagógica quanto tecnológica, com disciplinas integradas que enriquecem e facilitam a aprendizagem. Turno extracurricular, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico em enfermagem. Colégio Aparecida. Preparo para ir além. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Tudo bem. Voltamos, então. Agora eu gostaria de chamar a Mona Lise Canalha, nossa jornalista, que ela está com um material pronto, esperando para nos passar aqui para algumas informações. Bom dia, Laura. Bom dia, Rosângela e Mirella. Então, hoje o assunto é divórcio, né? O assunto desse programa do Algo a Mais. E trazendo algumas informações, a gente percebe que a pandemia veio para bagunçar a sociedade como um todo, né? E não muda no quesito divórcios. A gente tem as informações do cartório e do IBGE que apontam que em todo o primeiro trimestre desse ano 2020, houve uma redução do número de divórcios. Foram 26.976 divórcios, um total de 25% a menos dos contabilizados nesse mesmo período do ano passado, ano de 2019. Porém, em abril, quando as medidas de distanciamento social elas foram mais rígidas, esse número, então, ele deu uma queda, teve uma queda abrupta desse número de divórcios. Aí lá em junho, em final de maio, início de junho, quando foi permitido a realização do divórcio via online, esse número cresceu de uma forma muito, muito grande. Então a gente teve um aumento aí de 18,7% em casos de divórcio somente no mês de junho, que, contabilizando todos os meses até agora, foi o mês que mais teve procura para o divórcio. Então, em números exatos, a Agência Brasil ela traz que os divórcios consensuais, eles passaram de 4.471 em maio para 5.306 em junho, que foi o mês com maiores registros, como falei anteriormente. Houve um crescimento em 24 estados brasileiros e os que mais apresentaram índices de divórcios foi, então, Amazonas, com 133% a mais dos casos, Pernambuco, com 80%, Maranhão, com 79%, Acre, com 71%, Rio de Janeiro, com 55% e Bahia, com 50%.
Aí a gente percebe, né, que esse distanciamento, ele juntou as pessoas, mas ele também separou muitas pessoas. Esse ano ele está sendo atípico, e está sendo atípico em todos os setores, em todos os ramos, todos os eixos que a gente possa imaginar, inclusive no divórcio. Então, deixo meu questionamento à Mirella. A gente percebe que esse divórcio online, ele foi bastante aderido pelas pessoas, né? Explica pra gente como que funciona esse divórcio online e se tu percebes que ele vai continuar pós-pandemia. Se é uma ferramenta que foi abraçada agora, mas que tu percebes que ela vai continuar depois que tudo isso passar. E pra Rô, eu deixo o questionamento assim, percebe-se então que os casais estão mais unidos dentro de casa, por conta desse distanciamento social, as pessoas elas ficam mais juntas. Talvez seja esse um dos fatores que tenha influenciado nesses divórcios, porque no nosso dia a dia é uma correria, tu encontra teu parceiro de manhã, de noite, e no fim tu acaba que não senta com ele. Com o distanciamento, as pessoas obrigaram-se a ficar juntas. Para muitas, né, isso foi muito bom, mas para outras, acontece que não foi tanto. E outra pergunta, Rô, será que depois que essa pandemia passar e que as pessoas puderem ser mais livres, a gente vai ter uma onda de pessoas reatando suas relações? Porque agora todo mundo tá com a cabeça quente, né? Então pode ser que elas queiram o divórcio justamente por estar todos os dias junto com essa pessoa 24 horas por dia. Será que teremos então essa onda de pessoas reatando relações? Um bom dia a todos e voltamos com vocês para o estúdio. Muito obrigada, Mona. Ótimo, sempre pertinente nas tuas colocações. Então, Mirella, começamos contigo, porque a primeira pergunta foi, né? Depois a gente tem outra questão que a gente também vai abordar. Mas, divórcios online, nossa, que facilitador isso, né? Até isso a gente teve esse ano, né? Na verdade, né, Laura, um ótimo questionamento mesmo, né? Assim, na verdade, o processo judicial, ele era um físico, então nós tínhamos o papel, né? Então, a gente tinha que fazer cópias dos documentos, juntar tudo isso, levar isso ao conhecimento do juiz. Hoje não é mais necessário ser feito dessa forma. Então, hoje a gente tem o peticionamento eletrônico. Então, esse online é isso. Na verdade, ele é online para o advogado, né? Então, as partes... Facilita pelo quê? A pessoa pode me mandar para o seu advogado os documentos por foto. Faz uma foto pelo seu celular, encaminha pelo WhatsApp, né? Então, é muito mais fácil, né? Então, encaminha tudo isso. Eu já tive clientes de outras cidades em que a gente tratou tudo de forma telefônica, por meio de mensagem, por meio de e-mail, né? E aí, depois disso, junta os documentos, encaminha por e-mail. O máximo que a pessoa vai ter que fazer é imprimir esse documento, assinar e me mandar de novo por foto, né? E eu, então, peticiono. Então, ele é muito mais rápido, muito mais fácil do que a pessoa ter que vir no escritório, trazer os documentos, vir depois para assinar novamente. Então, a gente consegue fazer dessa forma. E o processo, ele acaba, inclusive, tramitando mais rápido, né? Ele tem uma tramitação um pouco mais célere. Na verdade, o peticionamento eletrônico, os processos eletrônicos, eles são, assim, a tendência, né? Iniciou aí com a Justiça Federal, já tem mais de 10 anos, depois disso foram outras justiças especializadas, e agora o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, né, que é onde tramitam os processos de divórcio, ele também implementou o EPROC, né, que é o sistema que nós chamamos, e ele foi implementado aos poucos, né, nas comarcas, mas aqui em Nova Prata ele já está tramitando, acho que já tem mais de um ano, se não me engano. Funciona, né? A gente consegue fazer tudo por ali. Não existe mais papel, facilita muito. Então, a gente consegue fazer dessa forma. Continua sendo no papel o divórcio, que eu acho que eu não mencionei antes, que pode ser feito no tabelionato. Tá? Só que para fazer no tabelionato ele tem algumas restrições. Então, não pode ter filhos menores de idade. E o patrimônio tem que estar todo legalizado, né? Especialmente a questão, por exemplo, não pode haver um financiamento habitacional em relação a um imóvel. Aí a gente não consegue fazer por meio do tabelionato, que também é muito rápido, muito prático, né? Mas ele tem essas restrições em relação ao processo judicial. Então, tem filhos menores,
tem que ser judicial, né? Então, em alguns casos, a gente continua tendo obrigatoriamente que fazer pelo judicial. Mas essa questão online, né? Os processos eletrônicos, eles são tendências, o EPROC e esses outros sistemas vieram para ficar e... eles vieram para ficar. Eles vieram para ficar. Eles vieram para ficar. Até o Tribunal de Justiça implementou um sistema aqui inicialmente para os juizados especiais, mas posteriormente aí acabou optando pelo EPROC, que é o mesmo sistema da Justiça Federal, né, que já tramitava, já acontece há mais de 10 anos, eles funcionam, são bons, são rápidos, são fáceis para o advogado, e a consulta, por exemplo, a parte que é consultar o seu processo, pega o número com o seu advogado, a consulta continua liberada no site. Como o processo de divórcio ele é um processo de segredo de justiça, ele não é um processo público, as pessoas não podem ir lá e obter informações, né, a respeito desses processos, acaba que ficam alguns dados assim, as pessoas não conseguem ter acesso. Mas saber aonde está, por exemplo, esse processo está com o juiz para alguma decisão. A pessoa consegue verificar. Não tem muitas informações por ser segredo de justiça, mas consegue ver o andamento, né? O andamento consegue verificar por ali. Vai continuar assim. Ótimo, né? Tudo que vier para facilitar, né, a vida das pessoas de agora em diante, né? É o ensinamento. Então, para ti o questionamento, o que a gente até já estava falando, que as pessoas estão muito em casa e talvez seja essa questão de muita separação nesse momento, mas vamos ver o outro lado que a Mona Lisa comentou. Será que depois a gente vai ter muita volta nesses relacionamentos? O que eu acredito, Laura? Eu tô vendo que os casais que passarem bem por esse período, sério, vão ficar juntos por muitos anos. Porque foi um ano desafiador, até mesmo para relações que estavam fortalecidas. Porque impactou, eu vejo por mim, né? Em alguns momentos eu não aguentava mais ver Humberto e Renatinha dentro de casa. Tu imagina a situação, eu trabalho em casa. Então, o meu mundinho, ele tava ali todo bonitinho. Eles saíam, né, a Renatinha para a escola, as funções dela, o Humberto trabalhava, viajava pra caramba. E, de repente, estávamos nós 4 gatos e um cachorro dentro do apartamento. Por dias. E dias. E, de repente, eles conversam. E eu tava naquele meu mundo. Imagina, eu tenho escritório dentro de casa. E eu ia pro meu escritório e os dois ficavam correndo, batendo papo. E corre cachorro e barulho. Só que eles estavam se adaptando a uma nova rotina. E aí é o momento que você começa a ficar impactado com aquilo. Porque o teu mundo muda. E o que eu vejo muito das minhas clientes, um relato semelhante de muitos casais que, principalmente em grandes metrópoles, saíam de manhã, não almoçavam em casa, porque não existia possibilidade pela distância. Saíam de manhã, trocavam algumas mensagens, uma ligação durante o dia, encontravam à noite, já cansados. Quem mora São Paulo, Rio, cidades grandes, demora para chegar em casa. Então, chega, janta, arruma crianças, aquela função toda, dorme, final de semana vai pra praia, vai fazer um passeio, fica um tempo mais junto. Ou justamente quando chegavam em casa, no caso, até para quem mora aqui, né? Eu acredito que muita gente, trabalhou o dia inteiro, tô exausto. Cansado. Aí assim, deu banho, pôs a criança dormir, ou a criança tá assistindo alguma coisa para dar uma tranquilizada até para chegar a próxima hora de dormir. E o casal podia estar tomando um vinho nesse momento. Eu acredito que muito casal fazia isso, porque assim, talvez era aquela, eu digo antes da pandemia, né? E será que isso acontecia? Laura, infelizmente não é a rotina de todos os casais. É a minoria dos casais que prioriza esse momento do casal. Geralmente, o que acontece? Os dois estão exaustos, cada um mais cansado, não querem conversar. E às vezes cada um vai para uma TV. Ou vai fazer as suas coisas. Sim. Ou vai concluir coisas para o dia seguinte, preparar o almoço. Aqui para muitas famílias é normal deixar o almoço meio preparado, encaminhado para o dia seguinte. Crianças que dormem tarde. Então, alguns casais conseguem, é maravilhoso quando conseguem colocar a relação como prioridade pelo menos uma vez por semana. Mas muitas vezes já existia essa correria. E aí, final de semana era o momento que o casal ficava mais tempo. E agora, de repente, aquele casal tá se encontrando o dia inteiro. Muitos casais em home office, coisa que nunca tinham vivido.
Não sabiam nem direito como funcionava o tal do home office. E aí era um em um ambiente e o outro no mesmo ambiente. Às vezes numa mesa, cada um com o seu computador. E aí aquele convívio forçado. Então tu imagina, o convívio forçado aliado ao medo e uma insegurança muito grande, que foi principalmente no início, né? Uma incerteza quanto ao futuro. Nós tivemos questões relacionadas a desemprego, a empresas passando por dificuldades financeiras também. Então tudo isso vai aumentando a questão emocional, as pessoas vão se desequilibrando emocionalmente, as pessoas vão alimentando medos. E o que acontece muitas vezes? A gente desconta na pessoa com quem tem um grau maior de intimidade. No caso do casamento, quem é? O parceiro. Então, para muitos casais, um virou o saco de pancada do outro. Mas tem o outro lado, Laura. O que eu percebo por mim e pelas pessoas que eu convivo que estão vivendo um bom momento na relação? Muitos casais se fortaleceram. Então, teve o lado ruim. O que está acontecendo que eu vejo? Casais que não tinham esse momento do vinho, o momento do chimarrão, na nossa região para muitos casais, chegam do trabalho e vão tomar o chimarrão. Esses casais que já tinham uma relação bacana, uma relação harmônica, eles se fortaleceram. Quem está passando pela dificuldade de pensar em divórcio, quem divorciou, são justamente os casais que não tinham esses momentos. E que, de repente, se pegaram na mesma casa, com filhos, com uma situação bem delicada, e que ficaram assustados e apavorados. E começaram a avaliar que aquela não era a pessoa com quem eles queriam compartilhar mais momentos. Então, nós temos os dois lados. Para casais que estavam bem, a pandemia para muitos foi um momento de lua de mel. Laura, eu ouvi algumas pessoas falando, nossa, eu tô namorando, tô ficando junto com meu parceiro, tá sendo maravilhoso. E com relação a um possível retorno pós esse momento, eu acredito que algumas pessoas vão voltar, mas as pessoas se arrependem do término quando elas tomam uma decisão de cabeça quente. É um dos principais motivos, aquela pessoa que tomou uma decisão pela raiva, pela mágoa, deixou as emoções falarem mais alto e não avaliou, não ponderou. Agora, quem avalia, quem pensa, quem passa por um divórcio de fato, porque não é uma coisa que tu resolve em uma semana, né, Mirella? A pessoa acaba pensando muito mais, porque quando a pessoa está vivendo o divórcio em si, ela tem tempo para pensar em muitas coisas. Não é fácil. O divórcio mexe com toda uma estrutura interna e externa. Não tem como passar de forma tranquila e serena. Então, as pessoas acabam avaliando. O que pode voltar muito são namoros, pessoas que terminaram por motivos muito pequenos ou porque estavam muito cansadas, muito desgastadas, pessoas que não estavam bem com elas e acabaram achando que o problema era a relação. Acredito que pode ser sim, e eu acredito que nós vamos ter um impacto de divórcio pelo menos nos próximos 2 anos. Porque algumas relações começaram a passar por dificuldades no início do ano, já entraram o ano com pequenas dificuldades, pequenos atritos. Esses atritos foram aumentando com o passar desse ano. Muitas pessoas não vão divorciar esse ano, especialmente por questão financeira. Muitas pessoas estão colocando na balança e eu escuto isso. Mas não é momento para divorciar. Eu já ouvi isso muitas vezes. Não é momento para divorciar. Porque tem os filhos, porque tem estabilidade, porque tem bens, não é momento. Então, acredito que nós vamos ter um impacto posterior. Então, é o que eu gostaria realmente de entrar e conversar com a Mirella. Porque tem a questão, então, que tu estás comentando, né, Rô? E olha só, a pessoa chegar e dizer, não é hora. Pensa, segurar alguma coisa, né, só porque tu não quer perder, né, bens e tudo mais. E já tu estavas comentando que o pessoal, assim, louco para se ver livre, no meio dos comerciais, nós estávamos conversando, né, que o pessoal, eu quero divorciar e é para agora. Resolve dizer, não, eu abro mão de tudo, e depois se arrepende. Se arrepende. Como é que é, então, Mirella, tu que trabalha assim e vê muito essa questão, né, do financeiro? Assim, o financeiro é uma questão, assim, importantíssima no fim do relacionamento, né? Daí, às vezes, até a necessidade do pessoal se dar conta de que não pensou direito quando casou, né? Em relação à questão de qual regime de bens adotar para esse casamento. É bem importante e o pessoal acaba pensando apenas no relacionamento, estão apaixonadas, né? E não avaliam, então, essa questão patrimonial, que é importantíssima, né? E aí o pessoal, quando a gente fala isso, a pessoa me diz assim, mas eu não vou casar pensando em me separar, né? A gente ouve assim, como é que eu vou casar pensando em me separar? Exato.
é uma frase que eu digo, realmente, quem casa não tá pensando em se separar. Até mesmo porque, às vezes, os casais, como eu fotografava muito em épocas que as festas aconteciam, né? E a gente via o pessoal dizendo, mas é que, né, a gente fica com o pé atrás e tudo mais. Não, peraí, tu casa não pensando em se separar. Então, assim, faz o que te der vontade, se a tua festa vai ser legal e tudo mais. Se tu tem vontade, faz. Porque nesse momento, tu não tá pensando e tu nem quer, né? Então, é essa a questão. Porém, existem muitos casais que dão, a vida inteira de amor, de cumplicidade, de amizade, é uma vida inteira. E seguidamente a gente vê aqueles casais assim de mão dada, senhorzinhos, e é tão lindo ver, porque tu sabe que aí tem cumplicidade, ali tem amizade, sabe? Agora, casou e muitas vezes um ano depois já não tá legal, né? E aí se torna todo aquele... Exatamente. Aí a pessoa que diz, eu não vou casar pensando em me separar, não escolhe o regime de bens adequado para aquela situação daquele casal que tem que ser avaliado caso a caso, né? Aí ela chega lá no final, a pessoa chega lá no final e diz, mas eu vou ter que dividir tudo. Eu entrei com muito mais, né? Então, o pessoal assim, mas tem que avaliar antes, porque depois não tem o que fazer. O que está na lei é o que está na lei. O que tem que ser dividido, tem que ser dividido. Não existe a possibilidade, né? E existe, se sonegar, em algum momento vai aparecer, e isso aí pode ser trazido à tona também. De uma forma pior até, exatamente, né? Exatamente. Então, é assim, o pessoal tem que pensar, né, nessa questão do regime de bens, é extremamente importante. E aí, para isso, tem que considerar mesmo, tem que considerar qual é a situação financeira de cada um. Na verdade, a educação financeira a gente já deveria ter mesmo antes do casamento, mas assim, depois do casamento ela se torna também muito importante, né? Aí a pessoa tem um patrimônio muito superior, ingressa lá no casamento com uma comunhão universal de bens ou até uma comunhão parcial de bens, acaba colocando muito mais patrimônio do que o outro, se separa. Na hora de separar, tem que dividir tudo aquilo que foi amealhado. Na comunhão universal se divide, inclusive, o que a pessoa levou para o casamento, né? Então, aí o pessoal diz, tu tem uma herança muito grande para receber, a outra parte não tem nada. Né? Teu noivo não tem nada, pera, só um pouquinho, se tu casar por comunhão universal, tua herança vai entrar também, entende? Então, e o pessoal acaba, às vezes, dizendo, não, porque existe essa questão de achar que não se pode falar de finanças. Meu Deus, se você está casando com uma pessoa e você não pode falar de finanças, porque pode falar parecer que eu não tenho, eu tenho mais e eu fico com um pouco de receio que ele me leve a mal. Exatamente. Mas é uma situação que depois... Exatamente, né? mas depois esse não querer ser levado a mal no início vai ter um reflexo no fim do relacionamento, né? Então é extremamente importante. E Mirella, hoje os casais, eles têm optado porque comunhão, assim, já que tu pega mais a parte da separação e tu vê o que tá acontecendo, porque eu acho que hoje também tem muita gente que simplesmente se junta, né? Sim. E aí que é uma questão delicada também. Às vezes eu já recebi gente que tem, assim, anos de convivência, né? Vive em união estável e a outra pessoa dizer, não, daqui você não leva nada. Não, só um pouquinho. Se vocês estavam em união estável, vigora o regime da comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que foi amealhado, tudo aquilo que foi obtido, conseguido, trabalhado e veio de patrimônio para esse casal, na comunhão parcial, ela tem que ser dividida, né? E na união estável, né? O casamento hoje, desde 1977, se não me engano, houve a lei do divórcio. Então, nessa lei do divórcio veio a comunhão parcial de bens como o regime legal. Anteriormente era a comunhão universal, né? A universal basicamente entra o que a pessoa já tinha antes, né? E a parcial só aquilo a partir do momento que houver tanto a união quanto o casamento, né? Sim. E hoje, então, para você se casar por meio diferente da comunhão parcial, tem que ter feito uma escritura, né, de declaração aqui no tabelionato, dizendo que não quero a comunhão parcial, quero outro tipo. E isso apresentar lá quando for fazer a habilitação para o casamento no civil, né? Sim. Então, existe isso. É importante, o pessoal acaba não dando atenção a isso, mas lá no final do relacionamento acaba que... E, Mirella, muita gente na hora diz... de cabeça quente, não, eu deixo tudo, eu só quero ir embora.
Tem essa Diz. situação? Quero me Tem livrar. gente que diz, tem gente que diz. Normalmente se arrependem, assim, né, depois, porque acaba ficando numa situação financeira desconfortável em relação ao outro que ficou numa situação financeira melhor, né? E, na verdade, o que me dá a impressão é que as pessoas fazem isso, às vezes, meio de cabeça quente. Mas já tive casos também que, inicialmente, se falou que a pessoa ia fazer uma determinada coisa, passou uma semana, 2, já foi diferente a conversa, né? Certo. E, então, existe isso, sim, não é o correto, né? A gente sempre tenta, como advogado, especialmente também quando você está atuando pelas duas partes, deixar isso, né, bem claro. Temos que ter um equilíbrio. O casamento por si só, ele causa uma desestabilidade econômica, né? Ele causa um impacto financeiro, porque eram 2 rendas, uma residência, né? Aí depois vai ter uma renda para uma residência. As partes, às vezes, um ganha mais do que o outro, né? Então, existe já por si só um impacto financeiro na vida do casal, né? Ao se separar. Já vai ter uma redução. Já vai tornar as coisas, às vezes, dependendo da renda dessa pessoa, mais difícil, né? Ou não, né? Em alguns casos, não. Mas em alguns casos, acaba se tornando mais difícil. Então, eles às vezes colocam isso. Eu sempre indico que não. Eu já vi casos da pessoa vender imóvel e querer vender por uma oferta um pouquinho menor daquele valor que ele valia, né? Para poder resolver. Exatamente. Não, eu baixo da minha parte, mas eu quero vender esse imóvel, né? E aí vendeu o imóvel, recebeu o valor inferior, não se arrepende porque queria de fato dar fim ali, mas muitas vezes o arrependimento pode vir. Então, por isso que é importante sempre avaliar absolutamente todas as questões, né, ali no final. O certo, até para não existir incidência de imposto ou qualquer coisa nesse sentido, é que haja um equilíbrio, né? Um 50%, às vezes a gente não consegue exatamente esse 50%, mas ficar o máximo possível, né, de um equilíbrio, né? Mais ou menos igual para os dois lados, dentro daquele patrimônio que foi construído durante o relacionamento. Não fazer as coisas com pressa, sabe? Conversando dessa forma, a gente começa a pensar em pessoas, casais, que por eventualidade agora estejam se separando e aí um ou os dois estão desempregados e daqui um pouco abre mão de tudo, não pensa, né? E aí depois se dá por conta que a vida tá complicada justamente por causa do financeiro. E daqui um pouco é o que tu falaste antes, né, Rô? Que não é o momento de se separar, né? Eu escuto muito isso. As pessoas estão priorizando muitas questões financeiras e os filhos, né? E claro que é importante, né? Não se toma decisão imediatista. Geralmente as decisões imediatistas têm um resultado negativo lá na frente. Mas num casamento nós não podemos olhar só para isso. É importante olhar para a relação amorosa. Os filhos, eu sempre falo para os casais que eu atendo, os filhos não podem carregar o casamento nas costas. Então, se a questão, por exemplo, os filhos, a questão financeira é tão importante, que tal o casal buscar formas de melhorar a relação? Se a primeira opção é, primeiro a gente tenta, depois tentou, fez o possível, se esforçou, não conseguiu. O casal não tem mais um alinhamento, o casal não se entende mais, o amor acabou. Ok, então agora cada um segue por um caminho, mas eu gosto muito da opção sem EC. O que é a opção sem EC, Laura? Muitos casais se separam e não tentaram, e depois de um tempo eles começam. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse esperado mais um pouco? E se eu tivesse procurado ajuda? E se eu tivesse procurado ajuda? E isso é um sofrimento desnecessário. Então, quando o casal tenta fazer o melhor pela relação, e quando eu falo casal, quem procura ajuda primeiro deve ser sempre a pessoa que tem um nível maior de consciência. Porque se um fica, eu não vou fazer nada porque o outro também não está fazendo, ninguém faz nada e o barco afunda. Se um começa o movimento e o outro ainda assim não faz o esforço, não está disposto, aí é o momento que aquela pessoa que começou o processo vai falar: opa, mas espera aí, não está existindo reciprocidade nessa relação, eu preciso reavaliar o meu papel aqui dentro. Se faz sentido continuar assim. Mas é bem importante que quem percebe que a relação não está legal, procure algum tipo de ajuda para melhorar. Porque às vezes são ajustes finos, não é nada grave. Existem os agravantes, traição, vícios, mentiras, traição financeira. Mas às vezes é só o desgaste.
Sabe aquela... Não é a palavra rotina. Rotina não é o problema. Porque o casal tem hábitos, né? Aquela coisa de chega em casa, toma um chimarrão. Sábado sempre almoça a mesma coisa. É aquela rotina do casal que é gostosa. Sim. O problema é a preguiça. A preguiça, quando se instala no casamento, mesmo no namoro, ela causa danos enormes. Então, às vezes aquela coisa assim, uma briguinha, outra briguinha, outra briguinha, outra briguinha. De repente o copo transborda, você não aguenta mais olhar para a cara da outra pessoa. Só que sempre existe o caminho do meio, que é, primeiro você tenta, não deu certo, então agora nós vamos para a segunda opção, que é tentar um divórcio. Mas o casal precisa avaliar a relação como um todo, não só a questão financeira, não só os filhos, mas muitas pessoas colocam o dinheiro na frente. Que situação. Mas, né, faz parte ainda mais numa época de crise, né? Pessoal, no próximo bloco, nós iremos trazer o assunto que eu acho que é mais polêmico, que é a traição. Né? Então a Karina Risson, ela também mandou como psicóloga a questão do sentimento em relação a uma traição. Então fica conosco que a gente vai trazer esse assunto no próximo bloco. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interni lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interni, móveis e decorações. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 22 de novembro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Carla, Grupo Celebration. Show humorístico com Zé Calvi. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Voltamos com o programa Algo a Mais e agora eu vou chamar um vídeo que a Karina Risson, psicóloga, fez para nós respondendo a pergunta: quais os sintomas gerados por uma pessoa que é traída, né? Então, pensando em todo o nosso assunto, divórcio, esse é um dos assuntos que eu acho que ele é bem polêmico para o momento, bem pertinente. Então, roda para nós a resposta da Karina, por favor. Olá, meu nome é Karina Risson, eu sou psicóloga e hoje eu vim responder um questionamento que me foi feito sobre
quais os sentimentos gerados em uma pessoa que é traída? Para pensarmos um pouquinho sobre isso, precisamos inicialmente entender que cada indivíduo tem uma personalidade diferenciada, né? Que isso são construções particulares. A forma como eu sinto, né? A forma como eu reajo às situações da vida são únicas, né? Então, cada um vai sentir de uma forma. Na questão relacionada à traição, os sentimentos envolvidos, eles são sentimentos negativos, né? E que eles podem variar entre sentimentos depressivos, né? Até mágoa, raiva, ódio, sentimentos de vingança, né? São inúmeros os sentimentos que podem estar implicados dentro do contexto traição, né? Eu costumo dizer que a dor de uma traição, ela pode ser comparada à dor de um luto, porque é a perda de algo idealizado, né? Então, são vários os sentimentos que também estão implicados ali, né? Dentro de uma relação, a questão da traição é como se fosse um vaso que se quebra, né? E esse vaso, ele pode até ser reconstruído, pode ser colado, mas ele não vai mais ser como ele era antes, né? Então, dentro de uma relação, quando ocorre uma traição, ela nunca mais vai se estabelecer da mesma forma, né? Algumas alterações existirão, né? E aí vai depender da estrutura de cada casal, né? Como é que vai ter o desfecho desta situação, né? E na questão de como podemos superar tudo isso, né? Como podemos enfrentar uma situação de traição, é muito de conseguirmos olhar para isso, né? Nos dar conta do que aconteceu, o porquê que aconteceu, né? E poder sentir. Então, vai ser ruim, né? Se tiver que chorar, precisamos chorar. Se tiver que ficar alguns dias sem muito contato com pessoas, precisamos passar por isso, precisamos sentir para aí conseguir elaborar, né? E superar. E nesse meio tempo, né? A minha indicação, a minha orientação é que se procure um profissional para ter um apoio, né, um auxílio, e também trabalhar então questões que são muito importantes, que são voltadas ao autoconhecimento, né, fortalecimento de autoestima, para que cada um consiga, né, se encontrar no meio disso, entender por que aconteceu certas coisas na vida, né, e o que dá para fazer para melhorar, para evoluir isso, para sentir as coisas de uma forma diferenciada, para conseguir se restabelecer, né? Então, um profissional é o mais indicado para que aconteça uma superação de uma forma mais rápida e mais tranquila. Então, traição, né? Karina, muito obrigada pela tua colocação, por, né, a parte técnica nessa questão do sentimento. E vamos para a Rô, né, Rô? Quando, né, acontece, como a Karina comentou, existem diversos fatores que podem levar uma pessoa a trair, né? Mas também tem a situação de se colocar no lugar do outro, né? Se tu quiser sair com outra pessoa, termina e vai, né? Mas não é simples assim. Seria simples se as pessoas fizessem. Sim. Mas a minoria faz. E nós precisamos entender uma questão assim, ó.
Eu sei que quem está assistindo, que já foi traído, que já traiu, enfim, viveu isso, tem consciência de que é uma questão muito emocional. Você não para pensar e se colocar no lugar do outro antes de fazer. Você geralmente faz isso depois que o negócio já está explodindo. E aí você muitas vezes não tem nem consciência de... Como é que eu saio disso, né? Porque a pessoa que se vê numa situação ruim, de infidelidade, de caso extraconjugal, fica perdida até mesmo pra ir, vou por aqui, vou por ele. Às vezes as pessoas vão deixando muito acontecer, e nesse deixar acontecer existe um perigo muito grande. A traição não é o melhor caminho para resolver nada, absolutamente nada. Mas a traição é um indício de que a relação não está funcionando. E aqui eu não estou dizendo que existe uma... Eu não gosto muito da questão do o culpado e a vítima. Claro que quem traiu tomou uma decisão muito ruim e muito errada, tá? Mas nós precisamos sempre olhar o contexto da relação. Relacionamento é a dois. Sendo a dois, a responsabilidade é de ambos. Porque muitas vezes o casal não está se olhando mais. Geralmente, quando isso acontece, o casal está olhando para outros lugares e não mais um para o outro. E existe uma falta, existe um lugar que precisa ser preenchido. E muitas vezes a pessoa vai lá fora buscar alguém para preencher esse lugar. Não é aquele momento de, nossa, agora eu preciso ser super bem resolvida, olhar para essa situação e seguir. Não. Primeiro que você nunca vai esquecer o que aconteceu. Muitas pessoas me perguntam no Instagram, Rô, o que eu faço para esquecer? Você não vai esquecer, porque é uma coisa muito difícil, é uma coisa que dói e não tem como. Mas você pode superar o que aconteceu. E eu não estou fazendo apologia à traição, mas muitos casais ficam melhores depois da traição. Nunca mais a relação é do mesmo jeito. E Sério? tem uma beleza nisso, Laura. Nossa. Porque às vezes o casal se deixou para lá há anos. E aí acontece a traição e um olha pro outro e fala, nossa, mas tem uma pessoa do meu lado, eu não estava vendo essa pessoa. E aí o casal começa a se esforçar para reconstruir aquela relação. Só que não é o melhor caminho. Por quê? Porque existe uma dor que é causada. Nós temos a dor da rejeição, nós temos a dor do abandono, nós temos a dor da manipulação, nós temos a dor da humilhação, nós temos a dor da traição. E mesmo porque se a gente voltar, além de todas essas dores, tem a questão, eu nunca mais vou confiar naquela pessoa como eu confiava. Algumas pessoas têm mais dificuldade para retomar a confiança, outras têm mais facilidade. Depende muito do perfil da pessoa, do perfil do indivíduo. Mas quebra. E para reconstruir existe um esforço muito grande. E é neste esforço que a gente não pode pensar, então tá muito ruim, eu vou trair e depois a gente reconstrói. Não façam isso. Mas a traição é sempre uma possibilidade do casal olhar para a relação de uma forma diferente. Não significa que é o melhor caminho. O casal percebeu que não está funcionando, tem como ajustar o que precisa ser ajustado, melhorar, ver o que precisa ser feito para que aquela relação volte a funcionar. O que acontece quando uma pessoa é traída? A primeira coisa que é impactada é a autoestima. Por quê? Porque ela se sente inferior à outra pessoa envolvida, ela sente que alguma coisa não foi feita de forma certa, e a pessoa que é traída, ela não pode ficar no papel de o que eu fiz de errado, não fez nada de errado. Vamos deixar isso claro, a pessoa não fez nada de errado. A percepção do traidor é que algo está errado. Então, às vezes, a pessoa estava ali, para ela estava tudo bem, mas o outro pro outro não estava. E aí, onde que muitas vezes nós temos um problema? Comunicação. Como que duas pessoas que estão vivendo na mesma relação têm uma percepção tão diferente da mesma relação? E eu atendo casais, Laura, e eu faço uma ferramenta com esses casais para ver como cada um tá vendo a relação. Às vezes, um tá tudo ótimo, o outro tá tudo ruim. Eu falo, será que essas pessoas estão dividindo a mesma casa? Não é porque como que um tem uma percepção tão diferente do outro? Então, aquele momento de, como a Karina falou, entender os sentimentos, aceitar o processo de luto. Existe um processo de luto pós-traição. Entender se você quer continuar com a relação ou não. Não envolver tantas pessoas nesse momento, que é um erro que muitas pessoas cometem de contar para toda a família, todas as amigas. Envolve muitas pessoas e é aquela coisa. Cada pessoa tem a sua percepção com base naquilo que acredita. Tem pessoas que dizem, se eu for traída, eu nunca vou perdoar. Já tem outras pessoas que viveram a traição e falam, calma, não é bem por aí. Então a pessoa tem que entender o que ela está sentindo e o quanto o parceiro está disposto a aceitar que ele errou e fazer um esforço para reconstruir, porque não dá, né, Laura? Tu é traída e além de tudo tu tem que reconstruir tudo sozinha. O outro precisa ter consciência de que alguns comportamentos precisam mudar. E uma coisa que precisa acontecer para que a relação seja reconstruída é que novos acordos precisam ser feitos entre o casal, precisam ser respeitados e a dinâmica da relação muda. Não tem como achar que vai ser igual. Então,
Antes o casal não tinha senhas, ou antes cada um saía e não dava satisfação para o outro. É importante ter consciência que essa reconstrução de confiança, ela não é feita de forma imediata. Podem demorar anos para reconstruir a confiança. E nisso tudo, ambos precisam estar dispostos para fazer o movimento. Só que uma coisa, mais um ponto, né, que eu já acompanhei muito, é a punição no casamento. O que é isso? Muitas vezes eu tô atendendo o casal e eu percebo que aquele que traiu, tá bem disposto. E a outra pessoa fica muito no movimento de. Mas se eu perdoar, e não é nem a gente usa muito a palavra perdão, mas é o escolher superar. Se eu escolher superar e seguir, ele pode fazer de novo. Então é melhor eu não fazer isso, eu ficar nesse processo de punir o outro, para que ele entenda que ele errou. Só que se isso se arrasta por muito tempo, é cada vez mais difícil a relação funcionar. Então, se você decidiu, coloca uma pedra no assunto e segue. Não é fácil, não é simples e não acontece de um dia para o outro. Vai doer, vai chorar. Tem dias que é desesperador para quem está vivendo esse processo. Mas, se decidiu seguir, nós estamos falando de 2 adultos que precisam ter maturidade para entender. Tem a possibilidade de não querer mais viver aquilo. Você pode... Ok, vivi, foi péssimo, vou me reconstruir e não quero mais ter essa pessoa ao meu lado. Existe o poder de escolha. Agora, para quem escolhe seguir, é importante que os 2 busquem formas de reconstruir a relação. Só continuar para continuar e um fazendo mal para o outro, a relação se torna totalmente tóxica. Certo. E eu vou pedir, Mirella, em relação à traição, ou tem algum lado que pode pesar no divórcio? O código fala, né? Mas, na verdade, hoje existe a figura do divórcio. Antes a gente tinha a figura da separação judicial, que era um pouco diferente, né? Então, a pessoa se separava, aí tinha que esperar um período para depois converter em divórcio. Era uma situação... passada, né? Ultrapassada. Sim, então hoje ainda bem que passou. Então existe bastante discussão a respeito de se ainda existe, porque ainda está no código isso. E o código fala, né, a questão dessa culpabilidade. A pessoa que pode pedir o divórcio vai explanar essas situações, entre as quais tem a questão, tanto que no capítulo que fala sobre o casamento, fala os deveres do matrimônio, fidelidade é um deles, né? Mas, enfim, ele fala nisso, mas hoje a gente não utiliza. Por quê? Porque se entende, no âmbito de vista do judiciário, que uma vez uma pessoa não querendo mais estar casada com a outra, ela pode pedir o divórcio, né? E não tem que explanar os motivos pelos quais ela está pedindo. Eu digo até em relação a ela ter algum benefício por ela ter sido traída. Poxa, eu tô achando que tá as 1000 maravilhas, que tá tudo certo, ninguém conversa, tipo, não temos uma conversa do tipo, não tá indo bem, ele resolve me trair e eu tenho... Assim, eu não vou me sentir bem ficar com ele e eu quero o divórcio. Então não tem nada que... Ou tem algo que ampare esse lado? Na verdade é isso. O código ainda prevê, mas eu te digo, eu não utilizo, sabe? E não vejo praticamente muitos colegas ainda utilizando isso, né? Justamente pelo fato de que, do ponto de vista do divórcio mesmo, o que acontece? O que o divórcio vai encerrar? Encerra o casamento, resolve as questões relativas aos filhos e resolve a questão patrimonial, né? A divisão dos bens. E para nada disso vale a pena você, às vezes, desgastar essa situação. Tem uma dor ainda maior. Exatamente. Imagina você, por exemplo, numa audiência e ter que, sabe, virar um apontamento, né? Dizendo, mas você fez isso. Porque para o juiz não interessa mais isso. Para o judiciário não interessa mais, né? Interessa que esta pessoa não quer ficar casada com essa pessoa. E, enfim, juiz nenhum vai dizer, não, vocês têm que ficar juntos, não existe isso, né? Então, assim, não tendo o interesse, o ânimo de não querer mais estar naquele relacionamento, hoje basta. É difícil a gente trazer esse tipo de questão. Às vezes a gente traz algumas questões, assim, quando elas são mais gravosas, quando elas vão incidir em relação aos filhos, especificamente, né? Porque aí é uma questão de briga pela guarda, né? Dos filhos, enfim. Aí existe a gente acaba trazendo algumas questões mais pessoais, assim. Fora isso, não. E até te digo que a maior parte dos divórcios, assim, hoje, eles têm sido consensuais, assim. Por quê? Porque não adianta brigar
por esse relacionamento, porque não existe. Ele já se entendeu que não, né? Então, na verdade, o código fala, mas eu não vejo ele sendo aplicado, né? Até ontem eu dei uma pesquisada no tribunal para ver algumas coisas a respeito disso. Não, eles não estão mais aceitando questões assim de algum agravamento por causa disso, né? Antes se falava em aquele inocente, né? O cônjuge inocente, né? Se falava isso, que é inocente, não deu causa ao fim daquele relacionamento. Hoje o que a gente está nessa mínima intervenção judicial na vida pessoal, né, do cidadão. Então, dentro disso, a gente coloca basicamente assim, não existe mais harmonia conjugal. Em alguns casos, tu até pode relatar alguma coisa, mas a gente não explana, a gente não aborda assim muito isso, porque a partilha dos bens não vai ter, né, nenhuma implicação. A questão dos filhos, aí depende. Uma traição, por exemplo, jamais vai ser implicada em relação a uma guarda ou qualquer coisa nesse sentido, né? Outras questões pessoais, sim, né, influenciariam em relação aos filhos. Mas em relação ao casamento, ao divórcio em si, não tem sido utilizado. E Mirela, agora, porque como o nosso tempo é curto, eu preciso saber em relação aos filhos. Muitas vezes existem acordos quando é feito o divórcio e eles muitas vezes não são cumpridos após o divórcio. Como fica a situação? Porque existem, né? Sim, existem. Lara, assim, em relação aos filhos, o que a gente sempre tem que determinar, né? A guarda, então ela pode ser unilateral, fica só com um dos pais, ou a mãe ou o pai, né? Ou compartilhada, né? O compartilhado significa que os dois vão tomar decisões em relação a essa criança. Não significa que um dia ela vai estar na casa de um dia ela vai estar na casa do outro. Significa que todas as decisões têm que ser, porque a residência é uma só, e o outro tem o direito a visitas. Direito a visitas é uma coisa que depende também de se o pai mora, normalmente, supondo, né, como na grande maioria dos casos que a criança fica com a mãe, não é uma regra, né, porque qualquer um deles pode exercer, então, no entanto, é comum que se fique com a mãe. Então, supondo que seja com a mãe, né, o pai tem esse direito de visitas, né, tá lá determinado. O que a gente pode fazer? Em alguns casos, elas ficam livres. Pega, por exemplo, um adolescente, uma criança que já está ali nos 12, 13, 14 anos, né? Tem justificativa para colocar de 15 em 15 dias uma visita, ou todo final de semana, ou toda semana, na quarta-feira e finais de semana, casa 15 dias? Não, ele vai a hora que ele quer na casa do pai, né? Ele vai a hora, o dia, o horário, combina com o pai, já tem seu telefone, vai marcar. Agora, quando as crianças são pequenas, assim, né? Em casos de bebês ali, 1, 2, 3 anos, ou até na primeira infância, 6 anos, ou depois disso, aí é necessário, eu vejo que é necessário se estipular. Por quê? Estipula uma visita livre. Visita livre você não deixa a pessoa que detém a guarda em praticamente todos os dias liberada para fazer alguma coisa, né? Aí ela não pode, essa mãe ou esse pai não pode marcar uma festa, não pode marcar um jantar, porque não sabe se naquele dia vai estar com o filho ou não. Então, eu sempre indico que se façam datas certas, né? Se façam datas certas, assim não existe a possibilidade em termos, né, assim, não existe a possibilidade, pelo menos a mãe sabe que naquele dia, a princípio, ela vai estar liberada. No entanto, o que a gente vê é que, às vezes, não há esse cumprimento, né, e até a questão própria dos alimentos, que, né, a pensão, que ela é definida, né, de acordo com a necessidade da criança e a possibilidade financeira de quem vai pagar, né, então, tanto a pensão quanto as visitas são coisas que são comuns de dar problema, né? E é a questão pós-divórcio, né, Rô? Como esses casais, eles precisam continuar bem pós um divórcio. Porque, assim, envolvendo família, às vezes envolvendo só o casal, beleza, mas quando tu envolve filhos nessa situação, como lidar?
A relação amorosa não existe mais, mas a família sempre vai existir. E eu acho muito bonito quando os casais têm consciência disso e não levam as questões pessoais do casal, enquanto casal, para a relação familiar, porque o pai sempre vai ser pai, a mãe sempre vai ser mãe. Então, é muito bom quando eles conseguem conversar e ter uma relação harmônica. Os filhos ganham, os dois ganham. E claro que precisam fazer ajustes, porque depois de um tempo vem outras pessoas novas para essa relação familiar, uma namorada, um namorado, mas quando o casal consegue ter esse entendimento e não fica fazendo coisas um para prejudicar o outro, ou mesmo para fazer com que a criança fique do lado de um, lado do outro, todos ganham, é bom para todos. Não é a melhor escolha o divórcio, Laura. Ninguém casa, como você bem falou, pensando em divorciar, mas é uma coisa que pode acontecer. Relacionamento não é uma coisa garantida. O último dado do IBGE mostrou que para cada 3 casamentos nós temos um divórcio. É um índice alto e que foi crescendo com o passar dos anos. Então, de 1977, foi crescendo, e nos últimos 10 anos, até o início desse ano, 160% no crescimento de divórcios. É um número alto, porque o mundo mudou em vários sentidos, o mercado de trabalho, a liberdade das mulheres, o poder financeiro e aquisitivo, já que as mulheres hoje podem bancar uma casa sozinhas, né? Elas têm esse poder. Então, mudou muitas coisas, só que o casal precisa sempre pensar na hora do divórcio também na questão de como as crianças vão ficar, os filhos, sejam eles pequenos ou grandes, mas procurar formas de ter harmonia. Viver uma relação em que existe uma liberdade, existe um entendimento de dos dois lados, de que nem sempre eles vão concordar e tá tudo bem, mas sempre vamos tentar chegar num acordo. Ou mesmo até concordar que discordam de algumas coisas, mas ir por um caminho ou ir por outro. Não adianta ficar batendo de frente a todo momento. E eu vejo muito, Laura, por exemplo, às vezes as minhas clientes entram nesse movimento de tentar castigar o ex-marido. E não é uma coisa bacana, as crianças sofrem demais, todos os envolvidos sofrem. Então, pensar da seguinte forma: poxa, essa relação não funcionou, se divorciou, não funcionou. Agora eu mereço ser feliz, o outro merece ser feliz e o meu filho merece ser feliz. Se ele encontrou, né, meu ex-marido encontrou uma namorada bacana, que maravilha, fica feliz com isso. Vamos facilitar Vamos facilitar e não dificultar, porque a Mirella provavelmente já presenciou cenas assim, né, Mi? Não aceita que ele tem uma parceira, que ele tá feliz e que fica fazendo aquele movimento. E às vezes a pessoa é super legal com a criança, adora a criança. Então, facilitar. Depois do divórcio, o caminho é facilitar. Antes é fazer o melhor para não divorciar. Depois é facilitar para que possam viver uma relação harmônica. E uma vida mais tranquila. É isso aí. Mi, tu falasse sobre um divórcio facilitado que tem hoje. Sim. Que Sim, na verdade, assim, antes a gente falou a respeito da questão financeira, não é o momento de se divorciar, né? Em alguns casos, a gente pode fazer o divórcio sem fazer a partilha dos bens, né? Então, por exemplo, pega um casal que tem 2 imóveis, né? Um fica morando num imóvel, o outro fica morando no outro imóvel, faz o divórcio, resolve a questão, daí é necessário resolver as questões em relação aos filhos, né? Então, define guarda, visitas e a pensão, né? Os alimentos, define tudo isso e deixa a partilha para depois. É possível ser feito isso, porque acaba que às vezes o gasto maior, assim, um gasto elevado, decorre da partilha dos bens. Então, joga essa partilha para depois. Faz o divórcio. Ele está divorciado, não está com a partilha dos bens, não findou 100%, mas divorciado está, e aí pode definitivamente viver uma vida tranquila, enfim, da forma como quiser, procurar outro parceiro ou não, sim, né? Mas, enfim, seguir a sua vida, né? E aí fica a questão para a partilha posterior. É possível de fazer. Às vezes o pessoal diz, não, mas eu não posso pagar agora. Às vezes tem um imóvel que não está devidamente registrado, então aí a pessoa vai ter que fazer... vai ter que pegar engenheiro, fazer planta, autorizações diversas, prefeitura, né, receita, tudo mais. Não tenho condição de fazer isso hoje, sim, mas pode fazer o divórcio, né? Não é empecilho, faz o divórcio, deixa a partilha para depois. Olha ali, então é uma forma, né, que quem está pensando e já está decidido em família e tudo mais, que será feito o divórcio, e não é época, né, pandemia complica, né, como a Rosângela comentou que existem relatos em relação a isso.
Mas, né, sabemos então que tem esse outro lado que também facilita, né, para quem quer deixar para depois a... Meninas, eu vou agradecê-las e deixar o espaço para as considerações finais. Mirela? Bom, então, acho que a gente conseguiu abordar mais ou menos, assim, um pouquinho de toda a parte, né? E é isso, o pessoal que está decidido, né? Ali tem meios de procurar. Quem está pensando em casar, fica a dica aí, faz. Da organização, né? Como pensar. Faz essa análise para a questão do regime de bens, é importante, né? Não fica pensando que, o que o outro vai pensar se eu propor, sei lá, uma separação de bens, né? Vai pensar que você tem esse direito, porque você tem um patrimônio maior, tem uma possibilidade de ganho maior. É importante, né? Então, assim, pensar antes, porque aí depois, eventualmente, caso chegar lá e ter, então, esse divórcio, que ele ocorra da melhor forma para todo mundo, né? Então, é importante. Ótimo, Mirela. Rô? Nenhuma relação está garantida. Ficou claro isso. E os sinais, eles começam a aparecer até 2 anos antes do casal oficializar o término. Então, pode ser que muitas pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir depois, vão conseguir identificar que alguns sinais já estão ali mostrando que aquela relação está indo barranco abaixo. É o momento que ainda é possível fazer alguma coisa pela relação. Tem momentos, eu já vi casos, Laura, de casais que não tem mais o que fazer. Aquelas pessoas não têm mais como conviver. Muitas vezes o divórcio é a melhor solução para aquele casal e tá tudo bem. Mas se os sinais estão começando a aparecer, intimidade está diminuindo, e quando eu falo intimidade não é só questão sexual, é questão de intimidade do casal mesmo. Tem casal que não se toca mais, não conversa mais. A harmonia, a amizade, a parceria, os planos em comum, não tem mais uma facilidade na convivência. A convivência vai ficando difícil, um vai cuidando da sua vida aqui, outro vai cuidando da vida lá. É sinal de que precisa buscar formas de melhorar a relação. E são ajustes finos. Às vezes o casal muda uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e a relação melhora muito. Então, procurar ajuda sempre é um caminho para quem quer ter uma boa relação. Não é orgânico. Eu falo muito isso para minhas clientes. Relacionamento feliz não é orgânico. Você casa e é feliz para sempre. Você precisa sempre cultivar e fazer coisas para que a relação fique melhor a cada dia. Ótimo. Meninas, agradeço a participação de vocês, né? O assunto, ele é pesado, mas aqui eu acredito que foi levado de uma forma leve e até para dar aquelas dicas para as pessoas que estão, né, sempre ou pensando ou tentando melhorar, enfim, né, pessoal? Gostaria de mandar um abraço para a Karine Prior, que ela colocou trio top, muito obrigada. Também para o João Luiz da Costa, que mandou um bom dia para nós. Muito obrigada, pessoal, que nos acompanhou, esteve conosco. Quero agradecer a Beneduzzi, que me veste, me sinto muito bem com os looks, a Odontologia Pazinato e a Interna Imóveis e Decorações. Pessoal, um ótimo dia, ótima quarta do sofá para você, para sua família, e até amanhã no Algo a Mais, às 10 horas.